Ki Jai. Acharya, fundador da ISKCON e da BBT, Srila Prabhupada Ki Jai. Itai Gaura Premanande. Hare Krishna. Então vamos seguir com os nossos estudos. Hoje o tema... Vocês sabem qual é o tema? O tema é muito querido a mim. São versos do final do capítulo 12, que Krishna enumera as qualidades daquele ou daquela que deseja ser querido ou querida por Krishna. Quem está afim de ser querido por Krishna? Levanta o dedinho mindinho da mão esquerda. É muito querido a mim. Bom, temos que entender, primeiro, acho que vale destacar, né? Que Cristo é o bem-querente de todos, Ele ama todos nós. Mas tem um verso interessante no capítulo 9, que Cristo fala que Ele não é parcial com ninguém. Ele é amigo de todos. Ele não tem essa diferenciação. Mas, Ele fala, aquele que é meu devoto, aí tem algo especial, né? E até parece, né, que Krishna é parcial, porque tem uma passagem interessante nesse mesmo capítulo 9, que Krishna fala que nós temos duas opções. Ou seja, nós, enquanto centelhas divinas, nós fazemos parte de uma categoria, falando filosoficamente, chamado Tatastha. Tatastha Shakti. Tata significa margem. Inclusive a gente canta, né? Yamuna Tata Chara, que Krishna executa passatempos nas margens do rio Yamuna. Então, Tata é margem, está significa situado. O que significa dizer? Que a alma, ela é marginal. Ou seja, ela pode escolher. Ou ela fica de um lado, ou ela fica de outro. Como a margem de um rio, a margem do oceano, é assim, né? Dependendo da maré, a margem fica encoberta pela água ou não. Então, nós podemos estar encobertos por Maya, pela energia material, que é o nosso caso agora, ou não. Ou podemos estar livres, né? Vai depender da gente, vai depender do nosso comportamento. Então, Krishna, no capítulo 9, ele fala que temos duas opções, ou nos abrigarmos na energia material, que é chamada Prakriti Mohini. Mohini significa ilusão, confusão, né? Então, ou nós nos refugiamos nessa energia material, que é o nosso caso. A alma veio para cá e está tentando explorar a matéria e tentando ser feliz no mundo material, dentro de um corpo material, interagindo com a energia material, que Krishna já explicou na Bhagavad Gita que é energia inferior, né? Porque a matéria não tem vida, ela é apenas uma energia morta, ilusória. Mas a alma vem aqui tentando explorar essa matéria e se enreda. E quando a alma interage com a matéria como nós e tentamos desfrutar da matéria, a matéria também reage, né? Seu próprio modo. E aí existe a lei do karma, existem os modos da natureza material, uma série de influências. Então nós ficamos condicionados. O termo técnico é badha, ficamos presos ali, né? Então, dentro diríamos assim, desse reformatório cósmico, que é o mundo material, existem certas leis. A lei da velhice, da doença, da morte, a lei do karma, e a gente está preso a tudo isso. Então, quem se refugia nessa energia material fica sob leis estritas. Existe o verso que fala sobre isso, como Prakriti Mohini Shritaha, mas ele começa dizendo que Moga, lembrei, a palavra Moga é frustração. Moga Shah, Moga Karmani, Moga Gyana Vicheta Shaha, Rakshasiya Surinchaiva, Prakriti Mohini. Quem se refugia na energia material, Moga acha a sua esperança de liberação frustrada, Moga Gyana, seu conhecimento é frustrante,
Mogakká, todas as suas atividades não dão o verdadeiro prazer, né? Essa é a condição material. E no verso seguinte, Krishna fala, Mahatmanastu, existem as grandes almas que Daivi Prakriti Shitarha se refugiam na energia espiritual. Daivi é divina, energia espiritual, que é a consorte de Krishna, Radharani, né? Então, assim como no mundo material, tudo está sob o controle de Maya, sob a jurisdição de Maya, quando uma pessoa começa a praticar serviço devocional, ela fica sob o controle de Radharani, sob a jurisdição de Radharani. Isso é chamado Daivi Prakriti, né? Aí essa pessoa se torna um Mahatma. Aí ele sai da influência de Maya e recebe a influência da energia espiritual. E nessa situação, as leis são outras. Não tem mais aquelas leis severas. Então, aparentemente, Krishna parece parcial, porque para os devotos a vida é mais tranquila do que para os não devotos. Mas ele não é parcial, porque ele convida todo mundo a se refugiar na energia espiritual. Quem não quer, tudo bem, né? O livre-arbítrio é nosso. Assim como uma pessoa pode cometer crime e ficar dentro de uma penitenciária e tomando sol 15 minutos por dia e comendo aquela comida horrível e completamente limitado, ou a pessoa pode seguir as leis e ser livre. Então, não é que o governo é parcial. Não. A gente que se coloca numa posição que aparentemente recebemos mais ou menos facilidades, né? Mas aqui nesses versos que eu vou ler para vocês agora, que são os versos a partir do verso, cadê você, queridos? Versos 13. Viu, Giovanni? Você que acompanha aí, do verso 13 do capítulo 12 até o último verso, que é o verso 20. Então, até já comentei com vocês no primeiro dia que a Arjuna pergunta qual dos dois está mais bem situado, o devoto, aquele que pratica, que ocupa mesmo, né, seu tempo, seu sentido, toda a sua vida para agradar a Krishna, ou um impersonalista que medita no impessoal, no vazio, que quer aniquilar a sua individualidade. Aí Krishna fala que, de fato, o devoto está numa posição superior, porque além de ser mais fácil, né, ele está mais íntimo com Krishna e Krishna pessoalmente cuida dele. E depois tem uma sequência de versos que Krishna então recomenda a Arjuna. Você tem que fixar sua mente em mim, mas se você não puder, então tenha uma vida regulada e desenvolva essa relação íntima comigo. Se não puder, então pratique Karma Yoga, você trabalha e ofereça o fruto. Se não puder, execute de caridade. Ele vai dando algumas opções, mas ele deixa claro, o melhor mesmo é atingir o que as escrituras chamam de Raganuga Bhakti, que é o serviço espontâneo, né? Aquela coisa que já não é mais um processo, um esforço, uma austeridade. A gente já desenvolveu a nossa consciência de Krishna e espontaneamente estamos o servindo, né? E aí então Krishna fala que esses devotos que atingiram essa posição espontânea de serviço devocional são muito, muito queridos por ele. Tem, talvez, não sei se todos vocês sabem, tem um devoto que já faleceu, o nome dele era Raghunatha, e o nome dele civil é Rogério Duarte. Ele foi um poeta, um escritor, uma pessoa muito conhecida, ele é um dos papas da Tropicália, um baiano das antigas, né? E muito amigo de toda a turma da Tropicália, e uma pessoa muito inteligente. Então, ele estudou o sânscrito e ele traduziu a Bhagavad Gita diretamente do sânscrito para o português, numa linguagem de cordel, que é muito interessante, né? E ele lançou um livro chamado Canções do Divino Mestre. E como ele tinha muitos contatos, o livro era acompanhado de um CD com vários músicos de primeira, Gilberto Gil, Lenine, Geraldo Azevedo, Gal Costa, Cássia Eller, muita gente boa mesmo. E essa parte que nós vamos ler agora foi gravada pela Elba Ramalho. É uma melodia do Geraldo Azevedo, que até, se a gente tivesse aqui, podia colocar, seria legal vocês ouvirem, né?
Tem. A gente pode no final colocar. É muito bonito, né? E ela canta muito bem, né? O jeito dela cantar é bem devocional, muito bonito, né? E essa música, na verdade, foi feita, a melodia, pelo Geraldo Azevedo, depois ele gravou também no disco dele. E às vezes ele canta no show, porque é muito bonito. E a música que ele canta também no disco é muito bonita, né? Tem muitas músicas lindas. Então, sempre termina Krishna dizendo, enumera as qualidades e fala, tal pessoa é muito querida a mim. Esse microfone é melhor ir mais para lá, para pegar a voz do pessoal, que eles vão repetir. Sim ou não? Então, embora não tenha pedido, o Dhanananda se adiantou, e espero que seja a mesma tradução, porque como às vezes tem Bhagavad Gitas, tem algumas edições, essa coisa toda, acho que esse dá já, esse que está aí já dá, né? E aí às vezes não é igual, por isso que eu não pedi para ele colocar. Mas ele colocou. Vamos lá, então. É melhor vocês repetirem comigo, porque é um pouco diferente ali, do que repetir o que está escrito ali, tá? Esses são os 2 primeiros versos, são juntos, versos 13 e 14. Muito interessante. Então vamos lá. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime, tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado, e ocupa-se em serviço devocional, com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto, me é muito querido. Moleza, né? Isso só são 2 versos, tá? Olha só, aquele que não é invejoso. Primeiro, Prabhupada fala que esse é o mundo da inveja, né? Porque se nós temos desejos materiais, nós temos inveja. Porque se você deseja algo que você não tem e outra pessoa tem, o que vai acontecer, né? Você vai invejar, né? Esse mundo é assim, né? Então, para eliminar a inveja, tem que eliminar desejos. E eliminar desejos não é uma coisa tão simples. Então, primeira coisa, aquele que não é invejoso e que é um amigo bondoso para todo mundo. Prabhupada sempre citou Prahlada Maharaj, que é um personagem muito transcendental do Srimad Bhagavatam, do 7º canto, que ele era filho de Hiranyakashipu, um grande demônio, um dos maiores demônios, um demônio puro, né? Assim como tem devoto puro e devoto não puro, tem demônio que não são muito puros, e tem demônio puro mesmo, que é bem barra pesada, né? Então, Hiranyakashipu é o demônio mais puro que viveu no planeta. Só que é um passatempo, né? Krishna viria como Nrsimhadeva, metade homem, metade leão. E esse demônio puro teve um devotinho, um devoto muito avançado, como filho, Prahlada Maharaj, né? E Prahlada Maharaj rejeitou a escola, porque lá ensinava que existiam amigos e inimigos. O Prabhupada sempre cita isso, né? Que esse conceito de amigos e inimigos não existe, né? O conceito de amigos e inimigos, pelo menos espiritualmente falando, não existe. Porque, materialmente falando, tudo bem, nós temos desejos, e aqueles que nos ajudam a satisfazer nossos desejos, a gente coloca na lista de amigos, né? E aqueles que impedem a gente de satisfazer nossos desejos, vão para a lista negra, né? Não tem nada a ver, né? Na consciência de Krishna, a gente sabe que tudo que acontece, Krishna está por trás, né?
Então, mesmo que alguém vem e cria um obstáculo, se ele conseguiu agir dessa maneira, criando um obstáculo, é porque Krishna permitiu, né? Krishna está por trás disso, tem um propósito. Então, se você vê essa pessoa como inimigo, mas é Krishna que está permitindo ele fazer isso, e, em última análise, você está vendo Krishna como inimigo, né? Você fica com raiva de uma pessoa, você está ficando com raiva de Krishna. Porque Krishna está por trás de tudo. Krishna está permitindo que tudo aconteça. Então, o devoto não tem essa ideia de amigo e inimigo, lógico. No sentido, a gente sabe que os devotos são amigos mesmo, porque os devotos estão sempre nos ajudando, né, a ser consciente de Krishna, nos ajudando diretamente. Mas para uma pessoa que está desperta mesmo, tudo ajuda ele a ser consciente de Krishna, mesmo os assim chamados problemas, né? Então, para um devoto, essa ideia de amigo, inimigo, não, ele é amigo de todos. Não é que, eu quero, sim, ajudar as pessoas, mas aquela pessoa eu não quero só ajudar, que ela vá para o inferno. Né? Não, ele é do partido que eu não gosto, ele ou é da esquerda, ou da direita, ou ele é... Não, esse não existe isso. É por isso que a política é perigosa, porque a própria palavra partida significa que você está partindo, você está dividindo, você está... É perigoso isso, né? Então, a visão nossa não pode ser essa. Então, aqui, primeira coisa, nós não podemos ser invejosos. Nós temos que ser amigos de todos, querer o bem de todo mundo o tempo todo, perdoar 70 vezes 7, né? Todo mundo conhece essa história, né? 70 vezes 7. Terceiro ponto, que não se considera proprietário. Porque, de fato mesmo, tudo é impermanente, tudo acaba, tudo passa, né? A gente, né, já tivemos tantas coisas que não estão mais conosco, até o nosso corpo não é nosso, não é nossa propriedade. Porque o que é o corpo? Bhagavad Gita Krishna fala, Bhumirapona lovayo kamanobudhirevacha ahankara ityame bhina prakirti ashtadha. O corpo é feito de 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, e 3 elementos sutis, mente, inteligência e o ego. E Krishna fala, essa é minha energia. Então isso é de Krishna. Né? Mesmo, imagina, uma pessoa pode achar, sei lá, um cientista extremamente inteligente, pode criar coisas incríveis, mas ele não pode criar o cérebro igual ao dele, né? Krishna que cria, né? Então, Krishna é o que cria tudo, é o proprietário de tudo, ele é tudo, né? Então, tudo é dele. O primeiro mantra do Shisha Upanishad fala sobre isso. Ishavasya savam yatkincha jagatyan jagat tena chaktena bhonjitaha madgrida kasyasvi dhana. Tradução? O Senhor possui e controla tudo no universo, né? E cada um recebe dele uma cota de acordo com o seu mérito. E todo mundo deve ficar feliz com a sua cota, reconhecendo que é o que temos para hoje. Arroz com chuchu. Vamos esquentar, botar um azeitinho e é o que temos para hoje. E não ficar procurando na geladeira do outro, né? Ou seja, a ideia é de você aceitar a sua posição, lógico, podemos melhorar, podemos ir atrás de um feijãozinho para incrementar o arroz com feijão, mas às vezes mesmo correndo atrás as coisas não vêm, né? Então a ideia que esse verso passa é que a gente tem que entender que temos nossas cotas e a gente não pode invejar quem tem uma cota maior do que a nossa. Prabhupada fala uma coisa muito pequenininha, muito curta, mas muito impactante. Prabhupada diz, primeiro mereça, depois deseje. Ele fala que todo o nosso problema é desejar sem merecer, né? Então, o devoto não está desejando, ele está trabalhando e ele vai receber
o que Krishna quiser dar para ele, ele confia plenamente. Tudo que Krishna der, né? Na história de Arjuna é muito interessante, porque Arjuna, o guerreiro Arjuna, ele foi o guerreiro mais poderoso, invencível. Ele venceu semideuses, né? Ele era a pessoa mais poderosa. Mas depois que a batalha de Kurukshetra acabou, o passatempo da Bhagavad Gita acabou, quando Krishna partiu, Arjuna tomou surra de uns vaqueirinhos. E Prabhupada explica que Krishna retirou o poder dele porque não tinha mais propósito, né? Krishna deu o poder para ele cumprir com o serviço devocional dele e depois já não tinha mais propósito, Krishna retirou, né? Não há mais porquê. Então, no final das contas, né? Qualquer coisa que a gente consiga fazer é a potência de Krishna, né? Então, a gente tem que entender isso. Temos que entender que nós não somos proprietários nem das nossas habilidades, da nossa inteligência, das nossas facilidades, ou seja lá o que for. Quer dizer, das coisas grosseiras, tudo passa, né? Como eu disse, o corpo não é nosso. Então, aquela história, eu sei que isso é polêmico. Meu corpo, minhas regras, né? Isso é uma ilusão, né? É como você falar, meu carro, minhas regras. Não, o corpo é um carro. Mas tem regras. Você não pode agora decidir a velocidade, qual rua é mão, qual é contramão. E você não pode, né? Você tem que seguir as regras, que elas existem, né? Então, essa ideia de que não existe regra, eu faço o que eu quero, é uma ideia bem ateísta, né? Lógico, eu entendo que por trás disso tem a tentativa das mulheres de não serem exploradas por homens mal intencionados, elas querem liberdade, eu entendo, nesse ponto obviamente que eu entendo, mas de um modo geral, esse corpo é como você, sei lá, você aluga uma casa, esse corpo é uma casa alugada, um veículo alugado, da locadora chamada natureza material, né? E você tem que cuidar desse veículo, porque você vai ter que devolver esse veículo, você tem que pagar o aluguel do veículo. Se você estragar o veículo, você não tem direito de fazer o que você quiser com o veículo. Você assina um contrato. Então, a vida humana, ela tem regras, né? E é muito importante que a gente entenda isso. Prabhupada fala que as duas primeiras lições são essa. Primeira, eu não sou esse corpo. E a segunda, esse corpo não é meu. Esse corpo é de Krishna. Não é só eu não sou o corpo, mas esse corpo é meu. Eu sou o dono do corpo e faço o que bem quero dele. Não. Nós não somos proprietários de absolutamente nada. Tudo passa, tudo, né? Tudo se esvai, tudo, né? Como é que fala? Tudo escorre pelos dedos, né? Então, esse é o quarto ponto que nós falamos. Quem pode lembrar os 4 primeiros pontos? Primeiro, Luiz. Ah, tem uma colinha ali. Aquele que não é invejoso. Segundo, Giovanni, sem colinha. O amigo de todo mundo. Todo mundo. Terceiro. São só 3 que foi falado até agora. Só foram 3. Que não se considera proprietário de nada. Que não tem essa... Isso no yoga é chamado de aparigraha, né? Sem sentimento de posse, né? E o quarto, que não tem falso ego. Isso é difícil, hein? Falso ego significa que eu faço, se achar o autor das suas atividades. Porque quando nós nos consideramos autores, a gente considera que aquilo é meu, né? Então é o famoso eu e meu, né? Eu e meu, que tem que ser eliminado, né? E o quinto é, que esse é talvez o tema mais recorrente da Bhagavad Gita, equânime na felicidade e na aflição. Equilíbrio total, né? Ah, mas hoje eu não estou legal, ou no outro dia eu estou muito legal. E aí eu vou fazer uma festa, né? Aí no outro dia nem me procure, que eu não quero conversa, não atendo celular, não respondo mensagem, não quero papo com ninguém. Não, a gente tem que ser equânime. Samatvam. Sama significa isso, esse estado de equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, se manter ali. Esse é um dos temas mais falados da Bhagavad Gita, tem um verso famoso
do capítulo 2 da Bhagavad Gita, muito importante, que é o Matas Pashas do Kaunteas Chitos da Sukha Dukkada. Agama Painonitya Stans Titiksha Savarata. Titiksha significa tolerar. Nós temos que aprender a tolerar as coisas, porque Krishna fala, assim como o verão e o inverno vêm. Você não pode fazer nada, né? O verão vem e o inverno vem. Tudo bem, podemos nos aquecer no inverno e colocar um ventilador, de preferência um ar-condicionado no verão, ok? Podemos, devemos, né? Mas você não vai mudar, o verão vai vir, o inverno vai vir. Então, certas coisas fazem parte da nossa vida e a gente não pode mudar. E uma delas é que vão ter momentos felizes e momentos infelizes. Quem está nesse mundo material passa por isso. Momentos difíceis e momentos mais fáceis, né? E temos que aprender a tolerar sem nos perturbar. E nos últimos, assim, aumentou muito pessoas que chegam para a gente no atendimento e falam de diagnosticada com bipolaridade. Eu só conto os problemas. É por causa disso. Não, acho que está dando, não sei. É por causa do... E aí as pessoas... Pronto, já deu. As pessoas antes chegavam, contavam seus problemas, a gente avaliava ali, né? Tem essa questão, tem essa, tem várias questões. Hoje, assim, o número de pessoas que já chegam dizendo que tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Tem psicólogas aqui, sabem, que deve... Assim, aumentou muito. E tem pessoas que você nem imagina, falam, não, eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. É assim, uma enxurrada agora de diagnóstico de bipolaridade. Tem coisas que ficam na moda, né? A moda agora é ser bipolar, né? A moda é ter vários síndromes, né? E depressão, essa coisa, né? Que eu acho que sempre existiu, mas quando é categorizado, quando vira uma doença com nome, sobrenome, CPF, aí entra na moda, né? Bom, eu acho que também porque o mundo está muito superficial, né? Assim, o advento da internet cria uma situação complexa, né? Que parece que todo mundo é feliz, menos eu, né? A vida é editada lá na internet, só bons momentos. Mas muita dificuldade de lidar com coisas que parecia que ele tinha mais condições há uns anos atrás de lidar. Parecia mais corriqueiro e agora a coisa tem uma proporção que não conseguem mais lidar com isso, né? É o modo da paixão, né? Assim, a propaganda, o bombardeio, então tudo fica muito intenso e fica mais difícil de você lidar com isso, né? Sabemos disso. Kali Yuga já havia sido previsto que as pessoas estariam com problemas emocionais. O Bhagavatam fala sobre isso. Prayena Pashashavya Kaloasmin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Ri Upadutaha. Upadutaha, Ri Upadutaha significa, é uma descrição dos problemas, que as pessoas vão ter duração de vida menor, uma memória menor, não vão ter poder de concentração nessa era, porque os sentidos são muito estimulados, e no final fala Ri Upadutaha. E, acima de tudo, vão ter problemas emocionais. É o mais, né? No final das contas, tudo sobra para o número do verso. Aí eu não tenho que procurar. O número eu não sei, mas é o capítulo 2. Prayena Payashashavya Kaloasmi Jugejanaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hi Upadrutaha. Né? Que, na verdade, esse verso é falado pelos sábios de Naimisharanya como uma introdução para fazer a pergunta que eles fizeram, que era o seguinte: como fazer na era de Kali? As pessoas estão numa condição muito prejudicada, né? Como elas vão poder... Qual é a saída para as pessoas da era de Kali? Eles estão conversando com Sutta Goswami, né? Eles falam, por favor, selecione. Tem tantos caminhos, tem tantos deveres, tem tantos processos que as pessoas não vão conseguir entender, extrair a essência. Então,
por favor, qual é a essência? E a resposta é um verso famoso. Quer dizer, o primeiro verso de uma sequência de versos, né? Muito famoso. Savai punsam parodharmo yato bhakti radhokshaji. Ahaitukiya pratihataya yatva suprasidati. Fala que a ocupação suprema para Dharma é Bhakti. É a atividade devocional que vai te conectar com Deus. Mas esse serviço devocional tem que ser ahaituki, sem motivação material, e apratihata ininterrupto. Mas o ponto é esse, eles falaram aqui. Acima de tudo, o problema vai ser... Porque a mente, ela cria as coisas, né? Ela inventa as coisas, a gente fica preso às invenções mentais. Isso também é um ponto que a primeira resposta também de uma série de versos de Krishna, respondendo à pergunta de Arjuna, quais são os sintomas de uma pessoa autocontrolada, iluminada? A primeira coisa de uma sequência enorme, Krishna fala, Prajahati Adakaman Savapata Manogatan. Ele é capaz de renunciar às invenções da mente. Primeiro, ele é capaz de entender os desejos, sabe distinguir os desejos genuínos da alma, que a alma tem desejos genuínos, e aquilo que é só uma invenção mental. Até que ele fala, Atmani Vatmanatushta, que além de você renunciar aos desejos da mente, você tem que correr atrás dos desejos do eu, né? Tem que as duas coisas paralelamente. Mas é isso, eu acho que com o advento da internet, assim, a propaganda, o bombardeio, os sentidos são muito estimulados. E hoje, né? Hoje, a ideia que se faz super equivocada de felicidade é consumir. A coisa foi reduzida, assim, chegamos no final do túnel, né? Final do poço, aliás. Final do poço. Felicidade significa o quê? Consumir. Não tem nada a ver. Então, quem não consome, enlouquece, né? E aí está misturado com a inveja daquele que tem, que eu não tenho, da comparação, das expectativas frustradas, e a mente se torna, assim, um verdadeiro inimigo, né? Dentro da pessoa, né? Como o Krishna fala, a mente descontrolada é a nossa pior inimiga. Por isso que cantar Hare Krishna é tão importante, né? Porque a mente, ela é turbulenta, ela é obstinada, ela é muito forte, ela é tudo isso porque ela está suja, né? Uma mente limpa não é assim. Uma mente clara, uma mente sem tanta influência externa, ela é mais fácil de controlar. Uma mente no modo da bondade, né? Ela é mais tranquila. Então, a vida, o estilo de vida de um devoto, a gente não está em contato com um monte de loucura que as pessoas estão ouvindo, assistindo filmes e vendo. Por exemplo, quase sempre quando eu vou visitar minha mãe, aí tem lá o jornal nacional. É muito estranho, né? Assim, é só problemas, né? Noticiam só problemas, né? E as pessoas adoram, né? E ficam comentando, né? E a chuva morreu e tal, e está acontecendo, e a guerra. E na falta disso, você começa a zapear a TV, é filme de terror, é filme de violência. Cara, chegou no final do poço já, né? Assim, a sociedade está muito caída, né? Está muito caída, né? E o pessoal gosta. Filme de terror, eu acho assim, como é possível que as pessoas gostam disso? E tem muitos, né? Significa que as pessoas gostam, né? Cada, sei que é lá da meia-noite, né? A pessoa adora, né? Mas qual é o prazer que se extrai disso? Completamente o modo da ignorância, né? Essa é a condição. Mas é isso, está todo mundo no modo da paixão. E o modo da paixão é isso, é luxúria, é egoísmo, é desejos materiais. E, como o Prabhupada fala, para você não ficar frustrado ou irado, tem que eliminar os desejos, né?
porque um desejo não satisfeito produz ira. As cidades mais sensuais do mundo são as mais violentas, porque está todo mundo cheio de desejo, quando o desejo não é satisfeito, aí todo mundo... Muito crime, né, que acontece. Então a sociedade está muito louca mesmo. Kali Yuga chegou num ponto muito difícil. E Krishna está dizendo que temos que nos tornar equânimes diante disso tudo, né? Você falou de ser equânime tanto na felicidade quanto na aflição, né? Eu observo, parece que realmente a nossa mente, ela busca, nossa mente não, mas a gente busca um equilíbrio, né? Eu vejo muito na minha filha, quando ela tem uma euforia por alguma coisa, né? A gente vai viajar, alguma coisa legal que acontece, ela fica eufórica, fica assim, super feliz, passa um tempinho, ela chora por qualquer coisa, né? Porque parece que ela está em êxtase, e aí, para buscar um equilíbrio, ela arruma um jeito de sofrer um pouquinho, de ficar muito abalada, chora, 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 depois volta ao normal, assim, né? Parece que uma criança a gente vê com muita facilidade, né? A criança é a mente personificada, né? Ela é mente. Você vê o começo, meio e fim o tempo dela, né? todo, os impulsos, não tem ali a inteligência segurando, filtrando, né? Então a criança é bem a mente mesmo, né? E a criança é muito assim, começa a brincar, e fica, depois chora pra caramba. Você não vai exigir de uma criança equanimidade, né? Porque não é o caso ainda. Mas o pior são os adultos que continuam com essa mesma mentalidade, com 50, 60 anos de idade, né? Tem, né? É o que mais tem, né? Que a pessoa não amadurece, né? Porque a criança, ela está aprendendo a se tornar proprietária das coisas, ela tá, é a situação dela, né? Normal. Mas depois de um tempo, espera-se que não, que você compartilhe as coisas, que você tenha um pouco, faça algum sacrifício, né? Mas tem gente que não chega a esse ponto. Então está todo mundo muito assim hoje em dia. Hoje em dia, eu me lembro, eu acho que a Rukmini, que é psicóloga também, já há muito tempo, né? E, assim, essa coisa de que você tem que ser feliz a qualquer custo, não é uma coisa tão antiga, não, é uma coisa meio nova. Começou a ter essa onda, tem que ser feliz, e aí foi aumentando o egoísmo de todo mundo. Tem que ser feliz, né? Eu boto meu filho numa creche, não quero saber, tem que cuidar, tem que ser feliz, ninguém pode impedir minha felicidade, como se a felicidade fosse algo que dependesse de você correr atrás dela. É algo que você tem que conquistar, é um trabalho, né? Muito lento, um passo a passo, mas ninguém está vendo dessa maneira, né? Porque agora a felicidade virou gratificar os sentidos, né? Vou lá para a festa, não quero saber, vou desfrutar, vou ser feliz desfrutando, mas não é nada disso. Então, o que Krishna fala nesse verso, que é o 14 do capítulo 2, tem um ponto importante nesse verso, que ele fala, Matra Spashas do Kaunteya, ele fala que não existe prazer e dor. É a mente que atribui valores para as coisas e você começa a acreditar que isso é bom, aquilo é ruim. Mas não existe o bom e o ruim. É a invenção da mente. A mente que inventa, fala, isso é o ideal, isso não é legal, e a gente vive à mercê da mente. Mas, de fato, nada é ruim, nada é bom. A mesma situação que para uma pessoa pode parecer ruim, para outra pode parecer bom. Por exemplo, teve um momento também que todo mundo começou a falar de gratidão, né? Mas ninguém falava e de repente, não foi? E era uma coisa engraçada, porque você via que as pessoas passavam a ideia que, bom, se eu estou feliz, gratidão, né? Que assim, a base da gratidão é a felicidade. Mas não é. É o contrário disso. A gente vê pessoas que têm tudo para ser infeliz, a vida dela está horrível. Mas porque ela é grata, ela é feliz. Porque ela é grata, ela é feliz, mesmo diante das dificuldades. E outras pessoas que têm tudo para serem felizes, mas porque são ingratas, nada está bom para elas. Então, não é verdade que a gratidão vem depois da felicidade. A felicidade vem depois da gratidão, né? Então, o mundo está muito louco, está tudo muito superficial, está precisando o pessoal ler Bhagavad Gita, né? Então, nada é bom e nada é ruim. No final, tudo é absolutamente bom para quem está praticando vida espiritual. E, no outro sentido, tudo é ruim para quem não está. Porque o que é chamado de bom
você se apega, você se conecta ao gozo do sentido, você se envolve com as reações. Nada é bom, né? Por exemplo, uma pessoa, como a gente falou aqui, que não tem falso ego, uma pessoa com falso ego, ela se acha a causa do resultado, né? Então, se dá certo, ela fica muito orgulhosa e se sente uma pessoa incrível, que é muito ruim. E se dá errado, ela se deprime, ela se acha um lixo, que é outra coisa ruim. Então, não teria uma vantagem você achar que você é a causa, né? Se dá certo, você fica com orgulho. Se dá errado, sua autoestima vai lá para baixo, você sente um zero. Ou seja, é muito boba essa vida sem filosofia, né? Muito sem sentido, né? Mas vamos continuar que eu queria ir até o fim. Paramos no falso ego, não, no equânime, na felicidade, na aflição, e que é tolerante. Tolerante. Tolerar. Sempre satisfeito. Isso é outra coisa também muito incrível, né? Que tem a ver com a simplicidade, né? Não sair buscando milhões de coisas, ficar tranquilo, satisfeito com o que a gente está fazendo da nossa própria vida, né? E o devoto tem isso, sinceramente falando, né? Não é que o devoto se sente muito especial ou muito avançado, não, mas ele sabe, poxa, eu conheci Prabhupada, conheci Bhagavad Gita, nessa vida eu já estou fazendo algo que tá bom, né? Já obtive uma bênção muito grande, e se a gente está cultivando esse conhecimento, né? E tendo experiências espirituais, a gente está satisfeito. Estou tendo experiência, estou aprendendo, e o prazer nosso tem que depender desses dois fatores, de você estar, estou sentindo que eu estou me iluminando, eu estou tendo experiências, não é o mundo externo, também, veio coisas legais, ok, não veio, o que eu posso fazer? Mas o meu foco é interno, né? É a realização que eu estou tendo, as experiências, o aprendizado, a compreensão que eu estou tendo da vida, né? Oi. O falso ego significa você achar que é o corpo, que é esse personagem, que é essa menina que você é, mãe da Chandrika. Estou brincando, né? Mas é verdade, né? É achar que você é essa máquina biológica, que é o corpo, e esse personagem que, na verdade, não é o verdadeiro eu. E se esquecer de que nós somos Brahman, uma energia espiritual, né? Então, o Ahankara é uma energia muito sutil, que é traduzido como falso ego, ou ego, que é aquele fiozinho que faz você se identificar com tudo que está ao seu redor e esquecer que você é uma alma pura, né? Esse é o falso ego. Mas a gente também a gente costumou dizer falso ego uma pessoa que é muito orgulhosa, que é muito... Né? Os devotos até usam um termo engraçado que é falso eguento. Tem os devotos falso eguentos. Não existe, né? Mas os devotos falam isso, né? Aquele devoto é muito falso eguento, que se acha, né? Que é muito orgulhoso, que não ouve ninguém, que, né, pensa que ele é o bam, né? Mas falso ego tem a ver com essa identificação corpórea que manifesta esses sintomas de se achar importante, se achar, né? É nesse sentido. E o ego verdadeiro é entender que Divera Sarupahai Krishnera Nityadas. Chaitanya respondeu essa pergunta sobre o que é o ego, ele disse, Divera Sarupahai, que a verdadeira natureza da alma é Krishnera, ou seja, de Krishna Nityadas, servo. Então, temos que meditar nisso, né? Eu sou parte integrante de Krishna e tenho que servi-lo, tenho que agradá-lo. E o falso ego pensa, não, eu quero que as coisas, eu quero me tornar proprietário, controlador, desfrutador, eu quero que tudo satisfaça as demandas da minha personalidade, né? Esse é o ego falso, que é chamado de Ahankara. No final da Bhagavad Gita, já no final de tudo, Krishna fala, aí Arjuna, você entendeu a mensagem? Você vai lutar, você não vai lutar? Delibere, faça o que você quiser fazer. Mas aí ele fala, Maktita Sarvadurgani Matprashada Tarishyasi Yatha Chitvam Ahankara
Nashrashasi Virakshasi. Ou seja, ele dá duas opções. Para Maktita, se você for consciente de mim, Maktita Sarva Durgani, todos os obstáculos da sua vida, Matprasada, por minha graça, Tarishasi, você vai superar. Ata, no entanto, Chet, se, Tuan, você, Ahankara, agir à base do falso ego, e Nashrashasi, e não me ouvir, Virakshasi, você estará frito. Ele não fala frito. Você estará perdido. Se você não me ouvir, ou seja, não colocar em prática os ensinamentos que eu estou te dando, tentar da sua maneira, porque Ahankara, se você dividir essa palavra, Aham significa eu e Kara significa faço. Eu vou fazer do meu jeito, não do jeito que Cristo está recomendando. Né? Então, se nós agirmos do nosso jeito e não seguirmos as orientações de Cristo, não vamos superar os obstáculos. É o que Cristo diz. E se nós formos conscientes dele e seguirmos as instruções, a gente vai superar os obstáculos, né? E quando Cristo fala esse verso, aí a Juna responde, um verso muito bom, Nashtamoha smriti labdha tat prasada mayachyuta stitasvi gata sandeha karishye vachanantava. Aí ele diz, né, Krishna pergunta, o que você vai fazer? Vai lutar? Não vai? Né? Aí ele fala, Nashtamoha, a minha ilusão foi dissipada. Nashtamoha smriti labdha, minha memória foi recobrada. Nashtamoha smriti labdha tat prasada mayachyuta, devido à sua misericórdia, que é achyuta, infalível. Stita asmi, agora estou firme, gata sadeha, livre de todas as dúvidas, e karishe vachanantava, e vou seguir suas instruções. Aí o semideus joga flores, aí, Haribo! Aí Sanjaya, que é o narrador, fica em êxtase, né? É mesmo, tem uma sequência de versos, fala, uau, quando eu me recordo desse diálogo, lágrimas fluem dos meus olhos, meu corpo fica em êxtase, né? Daí ele conclui, o último verso, Sanjaya diz, onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, e onde quer que esteja Krishna, o mestre de todo o poder místico, haverá 4 coisas: vitória, moralidade, poder extraordinário e opulência. Incrível, né? E quando ele se refere a Arjuna como arqueiro supremo, a ideia do arqueiro supremo é o samadhi, né? Uma pessoa totalmente focada, o alvo, né? Vyavasatmika buddhiya keha kurunandana. Ele era um arqueiro também, tem essa simbologia que ele estava completamente fixo ali na meta. Né? Arqueiro, Arjuna é o maior de todos os yogis, nesse sentido, né? Que ele entrou no samadhi total e foi Krishna. É isso aí. Precisão. E é muito interessante, né? Essa relação que Krishna faz do guerreiro com o yogi, do arqueiro, né? Do samadhi, da mente fixa, né? Porque tem a história do Mahabharata, que Dronacharya, que era o mestre dos príncipes de armas, chamou todos os príncipes, né, para treiná-los, ele queria ver quem era o melhor. Aí ele colocou um pássaro de madeira numa árvore, e chamou todos eles, mandou todo mundo apontar para o pássaro. Aí todos os príncipes apontaram, ele começou a perguntar um por um, o que você está vendo? Aí eu estou vendo a árvore, estou vendo o galho, estou vendo, cada um descrevia uma coisa, viam tudo, né? Aí quando perguntou para Júnior, o que você está vendo? Ele falou, não estou vendo nada, só o olho do peixe. Esse é o cara. Só estou vendo o olho do peixe, não estou vendo mais nada. Né? Esse é o samadhi, né? O olho do peixe. O olho do peixe é um bom nome, né? Assim, olho do peixe, né? Pelo menos para uma senha de Wi-Fi, no mínimo, né? Olho do peixe 108, né? Não é do peixe, não, desculpa, é do pássaro. Tudo é olho, né? No final, se ele só está vendo o olho, ele não está vendo nem pássaro mais, né? Olho do pássaro, né? Tipo, a Júnior não viu mais nada, né? Aí, Dronacharya se convenceu, falou, pô, esse é o cara, né? Acabou, né? Acabou tudo, né? Foco total, né?
que é o arqueiro supremo, né? O Samadhi, né? É aquilo que Krishna fala, Yadatemoha Kalilam Buddhir Vyatitarisha Sita Dagandasya Nirvedam Shtotavyasya Shrutasya Cha. Quando a tua inteligência tiver superado a densa floresta da ilusão, aí você vai se tornar indiferente a tudo que você já ouviu, ou qualquer coisa que você ouvir, nada mais vai te abalar. Você já chegou no transe da autorrealização total, né? Que é o Samadhi, que é Arjuna, que é olho do peixe, olho do pássaro. Senha, boa senha essa, olho do pássaro 108. A gente sempre tem, toda a senha dos Hare Krishna tem 108. Se quiserem invadir algum, bota o nome, mas bota 108. Balarama 108, Prabhupada 108, aquela 108. Se não tiver o 108, vocês não vão conseguir. Ok, aí paramos no sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço. Vou ler de novo todo o verso. Então, aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso. E é muito interessante esses versos, porque é a referência que a gente tem. A gente tem que se tornar isso, né? Ah, eu estou sentindo inveja. Não, Krishna não gosta. Não vou sentir inveja, vou... Ah, eu estou desenvolvendo uma visão negativa de uma pessoa, né? Minha mente está depreciativa em relação a determinada pessoa. Não vou fazer isso, Krishna não gosta disso. Eu quero agradar a Krishna, né? Ah, que mais? Eu estou muito apegado, me sentindo proprietário. Não, Krishna não gosta disso. Por aí vai, né? Então a gente vai exercitando, né? E vamos nos aproximando dessas qualidades. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário, está livre do falso ego, que é equânime, tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação. Tem o detalhe aqui da determinação. Tendo somente inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Então, esses foram os versos 13 e 14. Agora, vocês repitam comigo o verso 15. Aquele que não põe ninguém em dificuldades. E que ninguém é capaz de perturbar. Que é equânime na felicidade e na aflição. Que é equânime na felicidade e na aflição. No medo e na ansiedade. No medo e na ansiedade. É-me muito querido. É-me muito querido. É-me. Acho que meio feinho isso. Legal, né? Esse ponto aqui que o devoto não perturba ninguém, pelo menos conscientemente, lógico. Às vezes você perturba alguém, porque você está feliz, as pessoas ficam perturbadas que você está feliz, né? Tem gente que não, né? Prabhupada falou muito disso, porque o movimento no início dos anos 60, ou melhor, 70, ali, final dos anos 60, os devotos saíam na rua e cantavam, feliz da vida, e o pessoal se incomodava, né? Assim, né? Esses caras não fazem nada, e estão comprando propriedades, e estão felizes da vida cantando, e incomoda, né? Tem gente que se incomoda de ver você, né? Porque no sentido, o devoto a vida dele é completamente diferente, né? Pelo menos um devoto que, como eu, né, que sou um sannyasi, um brahmachari, ele não está trabalhando, dependendo de coisas, você está... Eu me lembro, né, eu passei por tantas fases do movimento, assim, da economia do Brasil, cruzeiro, cruzado, novo cruzeiro, plano furado, tinha todo tipo de plano. De manhã o leite custava 15 mil cruzeiros e à noite era um negócio maluco, né? Mas a gente não estava nem aí, seguia o barco, não abalava, para a gente não abalava com nada, né? Ou aí agora é Lula, depois é Bolsonaro, depois é Lula, depois é Collor, depois é... Não muda nada. Realmente, sinceramente falando, o devoto
ele não se sente assim governado por ninguém mesmo, né? Não influencia para a gente. Não influencia. Nada, absolutamente nada. Aconteça o que acontecer. Né? Porque geralmente a pessoa se filia a um determinado partido, a uma determinada ideologia, porque nessa ideologia ele vai satisfazer mais os sentidos, vai gratificar mais seus sentidos, vai ser mais interessante para ele, para o ego dele, para os interesses materiais dele. Então, é besteira isso. Eu vou estar longe de tudo isso, né? Então, o devoto não se perturba. Realmente é um devoto. Isso é um sintoma de um devoto bem avançado, que ele não se perturba. É difícil, né? De novo, tem a história de Prahlada Maharaja, que eu mencionei, que o pai dele tentou matá-lo de muitas maneiras e ele ficava tranquilo. Krishna sempre protegia ele. Os Pandavas, no Mahabharata, tem várias histórias que tentaram, os primos, sobretudo Duryodhana, tentou matar os Pandavas de diversas maneiras e eles estavam tranquilos, né? Tem uma história muito bonita também no Bhagavata, de Ambarisha Maharaj, que era um rei muito avançado espiritualmente. E tinha um Muni, né, que era Durvasa Muni, que tinha inveja dele, que era muito avançado. O Durvasa Muni tinha um poder místico, era um yogi místico, não era exatamente um devoto, que tinha siddhis, poderes místicos, né? E ele tinha inveja de Ambarisha Maharaj e foi lá, ele soube que Ambarisha Maharaj estava fazendo um jejum e tinha o momento certo de quebrar o jejum, porque é isso, né? Tem certas práticas que, baseado nos astros, na configuração, então tem um momento certo, tem que quebrar o jejum, para que sua austeridade, né, surta efeito. E aí aí esse Muni foi lá com seus discípulos, assim, chegando quase na hora, e quis comer com todos eles, eram milhares de discípulos, né? Mas ele falou, não, mas antes a gente vai tomar banho no rio, no Ganges. E aí ficaram lá muito tempo, passou o horário, né? E Ambarisha Maharaj não quebrou o jejum, ficou lá tranquilo, assim, tolerante, não se perturbou. E o Muni ficou mais agitado ainda, porque achando que ele ia quebrar, queria comer, ia ter motivo para reclamar dele, criticá-lo. Aí, quando ele foi lá, ele ofendeu Ambarisha Maharaj, e Ambarisha ficou completamente tranquilo, imperturbável, mas o Senhor Narayana, no mundo espiritual, vocês sabem, ele tem aquela arma chamada Sudarshana Chakra, né? Que é um disco, né? Pesado, né? De repente ele viu Narayana que a Sudarshana Chakra saiu de lá e foi sozinha, que ela tem vida própria, e foi perseguir esse grande yogi místico chamado Durvasa Muni. E vale lembrar, pessoal, que no Bhagavata é cheio de histórias de yogi místicos muito caídos, com muito poder. Hiranyakashipu, o pai de Prahlada, era o maior yogi que você possa imaginar. As austeridades que ele executou, o poder místico que ele tinha, estava governando o universo. Então, o yoga também dá esses siddhis, né? Perfeição mística torna uma pessoa muito orgulhosa, né? Tem isso, né? Mas vamos lá. Aí Sudarshana Chakra foi perseguir ele e ia decapitá-lo. E aí ele era muito poderoso, ele tinha um poder místico, ele saiu correndo, né? Viajando para diferentes lugares. Foi no planeta de Sobrahma, pediu para o Sobrahma salvá-lo, e o Sobrahma falou que não tinha como atuar sobre essa arma de Narayana. Aí ele foi até o planeta de Sushiva, que é mais poderoso ainda. Sushiva falou, eu não posso fazer nada. Aí ele foi diretamente para Narayana, que é o dono da arma. E Narayana falou, nem eu posso fazer. Se ofendeu um devoto, a única forma de você eliminar isso é pedindo desculpas para o devoto. Aí ele teve que voltar lá em Ambarisha Maharaj, já tinha passado muito tempo. E Ambarisha Maharaj não tinha comido ainda. Estava lá, assim, dias, né? Esperando ele. Aí quando ele voltou, aí ele pediu desculpa, Ambarisha falou, não tem nada para desculpar, não. Estou aqui esperando, vamos cantar Sharirai e tomar prasada, né? Ele não, né? O devoto não se sente ofendido, tem isso também. Essa coisa de se sentir ofendido é maia. O devoto, não, tudo bem, alguém fez o que fez, as pessoas estão com problemas, né? Então as pessoas falam,
Você tem que ter compaixão, né? Das dificuldades. Jesus fala que você tem que dar outra face, né? Isso é tudo a ver com o que a gente acabou de ler. Então, quem não põe ninguém em dificuldades e que ninguém é capaz de perturbar, que é equânime na felicidade e na aflição, novamente, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Próximo, que é o verso 16, repitam comigo, meu devoto, que não depende do curso habitual de suas atividades, Não depende do curso habitual de suas atividades. que é puro, perito, despreocupado, Despreocupado. livre de todas as dores, Livre de todas as dores. e não está lutando Não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Ou seja, a primeira coisa, que o devoto não depende do curso habitual de suas atividades. Isso também é muito importante, porque às vezes tem devotos que são tão... pessoas, na verdade, né? Que são tão... como é que é o nome disso? Metódicos, né? Aí não dá, né? Porque as coisas não são assim, né? Um devoto que morava no Rio, italiano, o nome dele é Panchajanya, discípulo de Prabhupada. E ele viveu com o Prabhupada. E ele falou que ele estava com o Prabhupada e muitas vezes estavam lá em Mumbai, que hoje é Mumbai, antes era Bombaim, né? E fazendo lá um programa, de repente a Prabhupada acordava e falou, vamos fazer as malas, nós vamos para outro lugar. Prabhupada, não, então, todo mundo ia. Passavam uns dias, Prabhupada, vamos para outro lugar. Prabhupada era assim, ele não parava, né? Então, e daí falaram, mas Prabhupada, né? O Prabhupada falou, olha, eu sou o capitão do navio, se tem um perigo aqui, eu mando vocês virarem para cá. Se o perigo agora é aqui, tem que virar para cá. As coisas não são assim, né? Você tem que desviar, né? Então, quando a gente também, eu tenho que ser desse jeito, e não vai dar certo. Porque as coisas não são sempre do jeitinho, né? Isso para não dizer também que às vezes a gente fica muito mecanizado, né? Todo dia igual, mesma coisa. Então, a gente tem que ter a habilidade de estar bem espiritualmente, independentemente do que for. Lógico, você ter uma disciplina ajuda. Mas às vezes tem que sair disso, né? Porque a gente tem que lembrar que nós somos servos, né? Então, às vezes, você está fazendo, mas o seu amo quer que você faça outra coisa. Você tem que fazer, né? Tem que fazer o que é melhor, né? Então, uma alma rendida não está tão dependente assim. Ele é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e que não luta para obter algum resultado. Vale dizer aqui que estamos falando de resultado material. Porque espiritualmente falando, Prabhupada lutou muito. Não é que... não vamos confundir as coisas, né? Quando a gente fala que o devoto não tem apego, ele age desapegadamente materialmente. Espiritualmente, não. É como, por exemplo, você cozinhar para Krishna, para as deidades. Você tem que estar desapegado no sentido que você cozinha para oferecer a Krishna, mas você tem que estar apegado a fazer a melhor oferenda possível. Eu estou desapegado, eu faço qualquer gororoba e ofereço para Krishna, não é isso que o Krishna está falando. Você tem que fazer o melhor possível, mas desapegado no sentido que não é para você desfrutar, né? É sutil, mas é isso, né? Então, nós não somos apegados ao resultado materialmente, mas para Krishna, apegado a fazer o melhor possível, né? Então, vamos ao verso 17. Repitam, aquele que não se alegra. Aquele que não se alegra, Nem se magoa. nem se magoa, Que não se lamenta. lamenta, Nem deseja. nem deseja, E que renuncia. e que renuncia, Tanto às coisas auspiciosas tanto às coisas auspiciosas, quanto às inauspiciosas. quanto às inauspiciosas. Semelhante devoto me é muito querido. Semelhante devoto me é muito querido. É incrível, né? Renunciar até às coisas auspiciosas, né? Por exemplo, talvez fosse auspicioso para Arjuna abandonar a batalha e ir para a floresta. E talvez fosse inauspicioso, no sentido pessoal, ter que lutar, né? Mas o devoto renuncia, não importa, o que Krishna quer eu faço, né?
Então, tem coisas que são auspiciosas, você viver num campo, ou como Prabhupada vivia em Vrindavana, era muito auspicioso. Mas ele renunciou àquilo e veio para o Ocidente, para pregar a consciência de Krishna. Então, ele renunciou a uma condição favorável, auspiciosa, para servir. Então, para servir, a gente não pode estar preso ao interesse pessoal de jeito nenhum. Dá para entender, né? Não se alegra nem se magoa. Isso é incrível, porque quando a gente não discute esses temas e lê pela primeira vez, parece que o devoto se tornou uma pessoa insensível, né? Mas não é essa a ideia, né? Ele não se alegra materialmente, mas ele se alegra espiritualmente, né? Por exemplo, Jesus, não vou dizer que ele se magoou, mas ele ficou queimado quando ele viu o comércio na frente do templo e tirou o chicote, saiu chicoteando. Mas não era algo pessoal, era algo relacionado com Deus, né? Estavam abusando lá do... Então, todos os sentimentos, até a ira, tudo tem seu valor em algum momento. Em algum momento você tem que aplicar. Senão Deus não teria colocado isso em nós, né? Então, também, às vezes, tem aquele falso espiritualista que nunca quer ficar chateado com nada, que está tudo bem, que também não é verdade. Às vezes, você tem que se posicionar, né? A ideia é que não violência, mas não significa que você se torna um bocó, né? Uma pessoa que não se coloca, não se impõe, não é essa a ideia, né? Prabhupada era forte nas suas... Ele era assertivo, né? Verso 18 e 19, repitam. Aquele que é igual para com amigos. Aquele que é igual para com amigos E inimigos. e inimigos. Que é equânime na honra e na desonra. Que é equânime na honra e na desonra. Calor e frio. Calor e frio. Júbilo e angústia. Júbilo e angústia. Fama e infâmia. Fama e infâmia. Que está sempre livre Que está sempre livre da associação contaminadora, da associação contaminadora. continuamente silencioso Continuamente silencioso. e satisfeito com qualquer coisa, Insatisfeitos com qualquer coisa. que não se importa com nenhuma residência, Que não se importa com nenhuma residência. que está fixo em conhecimento Que está fixo em conhecimento. e se ocupa em serviço devocional, Seu corpo está em serviço devocional. semelhante pessoa, Semelhante pessoa. me é muito querido. Me é muito querido. Perguntas? De acharem que o devoto é frio, né? Devoto é o quê? Quem não entende os versos aparenta que o devoto é frio. E, na verdade, não é que nas situações a gente não vai sentir as coisas. A gente só muda a forma de se relacionar. O senhor pode me explicar sobre isso? E mais uma perguntinha também. É essa questão de não desejo. Essa questão é no material também, porque, de alguma forma, os desejos, ele nos move no mundo para fazer as coisas acontecerem, né? Aí eu queria que o senhor comentasse sobre essas duas coisas. Então, isso que você colocou, a primeira coisa é importante mesmo, né? Porque, por exemplo, um devoto pode estar diante de uma situação que alguém fez algo muito errado e ele sente que é errado, não é que... Ele sente, mas isso não abala ele. Não é que, estou tão magoado que eu não vou cantar japa hoje. Estou tão chateado que hoje eu não vou... Não, as coisas estão aí, mas independentemente de qualquer coisa, você... Então, essa é uma maneira de entender esses versos também, porque a gente também está falando que tem diferentes níveis, né? Tem devotos que realmente nada acontece quando alguém critica ou faz alguma coisa, que é uma posição muito avançada, né? Mas tem aqueles que ficam um pouco abalados, mas independentemente disso, eles não exteriorizam, aquilo não muda o comportamento dela, ele não leva para o lado pessoal, não fica chateado com a pessoa e estabelece uma relação
ruim com a pessoa. Não, ele é filosófico, né? Porque em todas as reações que a gente tem sempre a reação emocional, imediata, mas depois tem a relação, o impulso racional. Então, o devoto, no mínimo, é racional, né? Uma pessoa que não é racional, ela tem aquele impulso e aquilo vira o padrão da vida dela. Ela é assim. O devoto tem aquilo, mas ele não deixa aquilo ganhar movimento e se tornar uma ação. Aquilo existe, mas ele controla aquilo com a inteligência, com a filosofia e não, né, não deixa aquilo afetar. Então, é um fato que a gente sente alguma coisa ou outra, né? O processo faz parte você sentir num determinado nível, mas em outro nível, né, é como, por exemplo, se o filho, o pequenininho, bate na mãe, a mãe, ela não fica, ela entende, né? Então, o que eu imagino é que Prabhupada, no começo, nos anos 60, aqueles hippies faziam tanta coisa errada e Prabhupada não se magoava com eles, porque via que o que a gente pode fazer, né? No final das contas, tem que ter realmente, querer o bem de todo mundo, mesmo daqueles que aparentemente queiram nos prejudicar, né? E o outro ponto, qual é mesmo? De alguma forma, ele nos move no Então, mundo, né? tem que ser desejos espirituais, né? É isso. Porque, de fato, quando você canaliza seus desejos para a vida espiritual, o Padre dá um exemplo que quando a sua mão move, a sombra move junto, né? Então ele fala que a vida material é a sombra. Quando a vida espiritual vai bem, a vida material vai bem. Mesmo, né? Isso não é assim um clichê, não, é verdade. Você vê no caso de Prabhupada mesmo, ele fomentou desejos espirituais, primeiro nele mesmo e depois em todos os devotos. E os devotos tiveram muitos desejos espirituais e fizeram tudo acontecer, e materialmente tudo veio. Nós não tivemos um plano material. Aliás, os projetos que caíram nessa besteira de primeiro eu vou ganhar dinheiro para criar uma estrutura para depois eu pregar a consciência de Krishna, nem ganharam dinheiro e nem pregaram. Aqueles que diretamente eu vou servir a Krishna, tudo acontecia e acontece. E ainda é assim, até hoje. Porque a forma do devoto trabalhar é chamado Jagya, né? Que é sacrifício. Você faz o sacrifício para agradar a Krishna e o resultado vem. Os semideuses são servos, né, para isso. Eles estão aí para apoiar todo o sacrifício feito no nome de Krishna. Tem a música do Javan, né? Fala que amar é todo sacrifício feito em seu nome. Conhece, né? Então é isso, a maneira de atuar do devoto é diferente. A gente está sempre querendo estruturar esse movimento, fortalecer, criar as condições para que as pessoas venham, distribuir esse conhecimento. E lógico, você tem que organizar o projeto, tem que ter, né? E os recursos vão vindo, mas o foco não é esse. Não é mesmo. O foco é pregar, pregar, pregar e deixar algum legado nessa vida para Krishna, né? Para Prabhupada, para o movimento de Prabhupada. Mas se a gente fica desejando materialmente, a gente se move materialmente, essa ação material, ela nos prende à lei do karma, né? Qualquer coisa. Capítulo 3, Jagyartha Karmano Nyatra Lokoyanka Abandana, qualquer coisa que a gente faça que não esteja na categoria de Jagya. Jagyartha significa satisfazer. Jagya também é o nome de Krishna. Krishna Jagyapati, Senhor do Jagya. Então tem um verso que diz isso, Jagya vai Vishnu. Todo sacrifício deve ser para agradar a Krishna. Então se a nossa atividade não é um Jagya, uma oferenda, Jagya é oferenda também. O trabalho Karma Bandhana, eles nos prende às reações kármicas. Né? Então, nosso desejo é esse. E, logicamente, assim como o Prabhupada fez, ele era uma pessoa equilibrada. Ou seja, ele queria pregar, queria
distribuir, escrever, imprimir, distribuir seus livros, mas teve uma administração material também. Material, entre aspas, porque o propósito não era material. Então, você lida com a matéria com desejos espirituais e a matéria se torna espiritualizada. Você não é, Prabhupada não se envolveu com tantas empresas e editoras do mundo todo, em todas as línguas, né? A quantidade de devotos que diariamente saíam nas ruas para distribuir livros era um negócio assim, aqui no Brasil mesmo. Então tinha, sei lá, milhares de devotos 24 horas por dia vendendo livros no planeta, assim, entrava muito dinheiro e construímos coisas incríveis. Agora mesmo os devotos estão na Índia, mandaram fotos. A ISKCON está construindo o maior templo do planeta, né? Que é o planetário védico, né? O maior, não tem nada parecido. E, quer dizer, a ISKCON, num todo, se você for somar as propriedades da ISKCON, a opulência da ISKCON, é um negócio fora do normal, né? Mas Prabhupada continuou sendo a mesma pessoa, simples, humilde, desapegada, sem sentimento de posse, totalmente dedicado, né? Então, realmente, a qualidade do desejo, se nosso desejo é espiritual, nossas ações serão espirituais, nossos sentimentos serão espirituais. Mas se nós tivermos desejos materiais, nossas ações serão materiais, nossos sentimentos serão materiais e a gente vai estar enredado, né? Então tem que buscar o reino de Deus e o resto virá como acréscimo, né? É isso, né? Materialmente falando, as coisas vêm como acréscimo. E vem mesmo. Sempre vem, sempre veio e sempre virá. Hoje eu conversei com um devoto que veio aqui, ficou um tempo na França, que é o Purushottaman. Os devotos da França não estão quase, o momento está muito fraco lá, só estão adorando, só estão fazendo rituais e não se prega muito. Então eles caíram numa armadilha, né? Aí só atrai público indiano, os indianos não são Vaishnavas, são aquela coisa da religião védica e Shiva e todo mundo misturado, e eles ajudam, e aí ficam presos àquela ajuda dos indianos, não vê a necessidade de... Isso aí é perigoso, mas Prabhupada não criou um movimento para os indianos que vivem fora da Índia visitarem. Não foi para isso que Prabhupada fez. Foi para atrair o público ocidental, né? Então, tem muitas armadilhas, né? Gurudeva, o desenvolvimento da equanimidade diante das aflições da vida, ou até da felicidade na vida prática, a gente desenvolve através da vida espiritual. Então, no dia a dia, eu devo, sim, intencionar ter essa equanimidade, não só do conhecimento intelectual da leitura, e vivenciar isso todos os dias, trazendo isso para a minha vida prática, todos os dias pensando sobre isso. Acho que o comecinho da pergunta eu não entendi. Eu entendi você falar da equanimidade, da pessoa trazer, estudar. Está perguntando como colocar isso na prática? Não entendi Isso, bem. como colocar? Porque as aflições, elas vêm e, por muitas vezes, elas tomam conta da mente e colocar isso na vida prática, não só intelectualmente, mas vivenciar isso. Sim, o que Krishna fala é que da mesma forma que elas vêm, elas vão, né? Então, no modo da paixão, a gente se identifica muito com os problemas. No modo da bondade, você é mais um observador, e sendo um observador, você aprende com o que você observa. No modo da paixão, você não observa, e você não extrai a lição, né? Então, a gente tem que se situar no modo da bondade. O modo da bondade, a sua relação com as coisas é mais racional. E, como você falou, não só racional, mas entendendo que é parte do ensinamento. Krishna criou essa dualidade, porque a gente vai se fortalecer com isso também, né? O final da vida a gente tem que se tornar o que a Bhagavad Gita chama de dhira, uma pessoa equânime, sóbria. Para sair desse mundo, você tem que... E é o momento mais difícil, o momento da morte. Então, o que a gente pode concluir? Que no final você tem que estar nesse estado. Para você estar nesse estado, você tem que exercitar a vida inteira.
Senão você nunca vai chegar lá. Se a gente não exercita, se a gente não tem os problemas, a gente não vê como exercício, na hora da morte você não vai conseguir ser uma pessoa de ira. Então a gente vê esses problemas como exercícios para a gente poder ganhar músculos espirituais, entre aspas, né? Então, no final da vida você está tranquilo. Então é natural, até um certo nível, né? Que a gente se agite um pouco, que a gente se incomode. Como eu falei, a primeira reação é sempre emocional. Mas o devoto logo vem com a reação filosófica e devocional, assim, intelectual no sentido de discernimento da situação, e depois ele entrega para Krishna e aí ele sai daquilo. Então, tem a plataforma mental, que é a plataforma que você se torna uma pessoa impulsiva e se torna muito exaltada, eufórica quando está tudo bem, e o pêndulo vai para o outro lado quando está tudo ruim, né? Isso é a plataforma mental. Uma pessoa na plataforma mental, ela é bipolar, necessariamente. Porque o que controla a mente é a plataforma de discernimento, inteligente. Não vou ficar nem eufórico, porque daqui a pouco isso vai mudar. E não vou ficar deprimido, porque daqui a pouco isso também vai mudar. Então, eu vou ficar equilibrado, moderado, tranquilo. E essa é a primeira definição que Krishna dá de yoga. Tamatvam Yoga Uchyate, no capítulo 2 ainda. Que yoga é essa equanimidade, esse equilíbrio. A gente tem que entender que faz parte desse mundo. Isso já é muita coisa. Uma pessoa, mesmo materialmente falando, uma pessoa que amadurece, ela entende, esse mundo é assim. Tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que não vão gostar. Um dia vai chover, vai estar frio, o outro vai estar calor. Tem dia que as coisas são legais, tem dia... faz parte, então eu não vou me abalar. Até assim no meio corporativo, as pessoas de inteligência emocional, né, são essas que conseguem, né, tocar o barco sem... segura a onda de todo mundo e não perde o foco, né? Então a gente tem que ir além. O modo da paixão é isso, não tem jeito. Krishna fala, Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna Sama. No modo da paixão, aí tem Kama e Krodha, que é o desejo e a ira. Então nós temos desejos materiais, aí nós nos abalamos com as dualidades. Na verdade, a gente pode... é uma espécie de termômetro para o nosso falso ego. O quanto a gente se abala diante das dualidades. Nessa mesma proporção, a gente está identificado com o nosso ego. Se você não se abala, isso mostra que você não está tão identificado com esse personagem. Então, tudo está interligado, né, dentro do processo de autorrealização. Uma pessoa que não se abala, né, porque tudo bem, isso acontece. Alguém brigou comigo, alguém não gostou, a situação, não, sei lá, né? Tudo bem, né? Você fica um pouco assim, mas depois passa e você não guarda aquilo, e aquilo não diz nada na sua vida espiritual pessoal, né? Não é fácil. Esse tema não é fácil, talvez seja um dos temas mais difíceis. Tanto é que Krishna fala que quando a pessoa atinge Brahma Bhuta, que é a plataforma verdadeiramente transcendental, aí Nashratyati Kankshati, ele nem se lamenta e nem deseja. É muito difícil, na plataforma material é muito difícil. É quase inconcebível você não ter desejo, você não ficar chateado com, né? O ser humano é assim. Ai, não gostei do jeito que fez, não gosto daquela pessoa, isso é bom, aquilo é ruim. O ser humano é modo da paixão. Aí o semideus, modo da bondade, não está nessa categoria. A gente tem que estar no mínimo nessa condição. Porque a vida espiritual não funciona bem no modo da paixão. Funciona no modo da bondade, né? No modo da bondade é isso, a gente realmente consegue ficar equilibrado. O modo da bondade tem muito a ver com equilíbrio mesmo. Equilíbrio. E o conhecimento te coloca no modo da bondade. A característica do modo da bondade é o discernimento, né? É você não ser sugado pelo problema, porque você, como eu disse, é um observador. Essa coisa de ser um observador é muito importante, porque a gente só aprende observando. Se a gente não é um observador e você é engolido pelo problema, você não aprende.
Você, né? Para isso, você tem que cantar boa japa, tem que... Aí tem questões da infância, mágoas, e tudo isso atrapalha. Melhor cantar Hare Krishna. E também, se a gente quiser ficar com essas desculpas, a gente dá essas desculpas para nós mesmos, né? Porque eu tenho você fica se congelando no papel de vítima, armadilha de Maia. Quando a gente entende, eu não sou esse corpo e tudo que aconteceu, é porque eu fiz por onde, eu passei por isso, porque faz parte. Então, essa autorresponsabilidade também faz você chutar para longe todas as suas mágoas e eu não vou ficar nessa... mas aconteceu comigo, que meu pai, quando era pequeno, meu tio, meu priminho, e não sei... não dá, né? Renascer, né? A iniciação acabou. Uma nova oportunidade, né? Não é fácil, mas é assim. Não terminei. Vamos lá, tem mais que um verso. O último verso, já está na hora mesmo. Então, repitam: aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional, Do serviço devocional. que se ocupam com plena fé, Que se ocupam com plena fé. fazendo de mim Fazendo de mim a meta suprema. a meta suprema. São muitíssimo queridos por mim. São muitíssimo queridos por mim. Aqui a palavra usada é Dharmamrita, que é a religião eterna, que é Sanatana Dharma também, outro sinônimo, né? Sanatana Dharma é o que a gente leu aqui agora. Tudo isso aqui é Sanatana Dharma, né? A alma é Sanatana, é eterna. Krishna Sanatana, ele é eterno. A relação da alma com Krishna é Sanatana. E a forma de nos relacionarmos com Krishna também é Sanatana, eterna, e é baseada em tudo que a gente acabou de ler. Vou ler aqui. Você quer perguntar uma coisa? Você pegou o microfone, não? Então, só vou ler aqui o significado de Prabhupada. Neste capítulo, do verso 2 até o final, de Mai Aveshamano Yaman, fixando a mente em mim, até Yetu Dharmamrita Idam, esta religião, ocupação eterna, o Senhor Supremo explicou os processos de serviço transcendental mediante os quais alguém se aproxima dele. Tais processos são muito queridos ao Senhor e ele aceita o devoto que se ocupa neles. Arjuna questionou quem é o melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman impessoal ou que se ocupa no serviço pessoal à suprema personalidade de Deus. E o Senhor lhe respondeu tão explicitamente que não resta dúvida de que o serviço devocional à personalidade de Deus é o melhor de todos os processos de compreensão espiritual. Em outras palavras, neste capítulo define-se que através da boa companhia, a pessoa desenvolve apego ao serviço devocional puro. Desse modo, aceita um mestre espiritual genuíno e, através dele, começa a ouvir, cantar e observar os princípios reguladores existentes no serviço devocional com fé, apego e devoção. E assim se ocupa no transcendental serviço ao Senhor. Este capítulo recomenda este caminho. Portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o único caminho absoluto para a autorrealização, para a compreensão da suprema personalidade de Deus. A concepção impessoal acerca da suprema verdade absoluta, como se descreve neste capítulo, só é recomendada enquanto a pessoa não se rende à autorrealização. Em outras palavras, se alguém não tem oportunidade de se associar com o devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica. Na concepção impessoal sobre a verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultado frutivo, medita e cultiva conhecimento,
para compreender o espírito e a matéria. Isto é necessário para quem não está em associação com um devoto puro. Felizmente, se alguém desenvolve diretamente o desejo de se ocupar em consciência de Krishna, praticando o serviço devocional puro, não lhe é necessário se submeter a melhoramentos graduais na compreensão espiritual. O serviço devocional, conforme é descrito nos 6 capítulos intermediários da Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque, pela graça do Senhor, tudo se efetua automaticamente. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 12º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata do serviço devocional. Srila Prabhupada aqui. Num sentido, aqui acaba a Bhagavad Gita, porque Prabhupada explica que os 6 primeiros capítulos são a capa da Bhagavad Gita e os 6 últimos capítulos são a contracapa, que a mensagem essencial está entre os versos capítulos 7 e 12. Então, 12 é o final, né? É o Bhakti Yoga, chegou no ápice da Gita. E agora, a partir do capítulo 13 até o 18, ele vai explicando a mesma coisa através de uma outra ótica, né? É dito que os 6 primeiros capítulos não é uma regra assim tão estrita, mas mais ou menos é karma, como agir. Os últimos 6 capítulos é Jnana, é o conhecimento sobre isso. E os 6 capítulos intermediários é Bhakti, que é o que a gente acabou de concluir. Parabéns para você nessa data querida, para vocês. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Perguntas ainda? Vai rolar uma muito querida minha aí? Procura aí Canção do Divino Mestre. Já achou? É no finalzinho. É muito querida minha. Pode mais um pouquinho? Não? Mais um pouquinho para baixo? Ah, sim, esse aí. Volume. Som na caixa. Onde é que está saindo som? Na televisão? Que sempre determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizado comigo, é muito querido a mim. Os outros nem se deixa perturbar, além da dualidade, sofrimento e dever, e medo e angústia, também é muito querido. Minha dor. Mostra-se na glória.
Estava desligado o microfone. Qual é o próximo? O próximo é muito bom, é do Walter Franco. Não, melhor desligar porque não deu certo. Isso é muito bom. Vocês conhecem o Walter Franco? Ah. O que você fez? Ah. Tá ligado? Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Somente tu, na verdade, te conheces a ti. Somente tu, na verdade, te conheces a ti. Você tá aí? Vai. A pessoa original, eterna e transcendental. Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Por tua própria potência, ó gênese da existência, ó gênese da existência, por tua própria potência, tu és a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Tu és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tu
és o Senhor Supremo, a derradeira morada, a pessoa original, eterna e transcendental. Somente tu, na verdade, te conheces a ti mesmo. Não lembram? Ó gênese da existência, por tua própria potência, tu és o Senhor. Muito bom, né? Não é legal? Da Elba também é muito legal, né? É incrível, né? Ok? Escutar MPB, Bhagavad Gita dá uma fome, né? Shila Prabhupada aqui.